Videocurso de Introdução à Programação de Computadores, feito pela Treinamentos TI. Essa é a aula 11, Lógica de Repetições. Essa é a aula 11 de um total de 13 aulas deste treinamento. Siga a sequência. Nessa aula, nós vamos falar sobre lógica de repetição. Vamos ver conceitos de como utilizar e quando será necessário as lógicas de repetição. Vamos falar sobre um exemplo no fluxograma. Vamos ver tipos de comandos de repetição no Visual Basic. Vamos ver o forNext, vamos falar sobre o while e o foreach. E vamos ver exemplos na prática no Visual Basic. Conceitos. Em alguns casos, precisamos fazer um determinado trecho de código repetir N vezes. Então, em alguns casos, a gente faz um determinado programa, faz um determinado código, e eu preciso executar uma determinada tarefa, um número X de vezes, né? Nesse caso, eu posso utilizar um comando de repetição, né? Uma estrutura de repetição que fica executando um loop, como a gente fala, ou então um laço, né, que é sempre uma volta e ele fica desce, executa, volta para o início, desce, executa, volta para o início. Então a gente chama de loop, em alguns casos pode chamar também de laço, né? E ele fica repetindo isso N vezes, quantas vezes eu determinar dentro do programa. A gente vai ver como. Bom, em outros casos, eu preciso ler uma determinada coleção de dados, um determinado conjunto de dados, de informações, do início até o final. E para cada um desses dados lidos, executar algum trecho de código. Então, nesse caso aqui, também usamos comandos de repetição, que vão ficar lendo, traz, executa, lê, traz as informações e executa alguma tarefa. Sempre assim para de repente para um arquivo, ou então para um conjunto de dados. Imagine, por exemplo, nesse exemplo 2 aqui, que eu tenho que ler um arquivo que contém o salário de todos os funcionários e eu tenho que aumentar o salário de todos os funcionários de acordo com uma lógica, né? Se o funcionário é do departamento tal, aumenta 10%. Se o funcionário é do departamento tal, aumenta 15%. E assim por diante, né? Então eu tenho uma lógica qualquer e eu tenho que executar isso para todos os funcionários que estão neste arquivo. Então recai nesse item 2 aqui. Eu vou executar para uma coleção de dados, ou seja, para várias linhas de dados, né? Uma linha para cada funcionário, eu vou executar um trecho de código que faz alguma tarefa. Tá? Então, o funcionário foi um exemplo, poderia ter aqui vários outros exemplos, como, por exemplo, ler as contas correntes de um banco e alterar o saldo, colocando juros, cobrando juros se for necessário, e etc, etc. Bom, esse item 2 aqui nós vamos ver mais para frente quando a gente começar a tratar coleção de dados, começar a acessar informações, guardar informações em arquivos, né, nos cursos avançados do Visual Basic ou do C#, se você for fazer C#. Tá? Bom, nós vamos focar agora para primeiro entender o que é repetições, né, e como utilizá-lo. E vamos então começar vendo mais aqui o trecho de código repetir N vezes, quantas vezes eu determinar. Bom, então vamos começar vendo aqui um fluxograma onde eu tenho um objetivo que é o seguinte, olha, eu tenho que achar todos os múltiplos de um determinado número escolhido. Ou seja, eu vou escolher um número, eu vou digitar um número aqui nesse primeiro quadradinho, ler número. Eu vou escolher, por exemplo, número 5. Pronto, então número vai receber, a variável número recebe 5. E eu vou ter que achar entre 0 e 100 todos os múltiplos de 5. Né? Como é que eu posso fazer uma lógica para isso?
para me mostrar todos os múltiplos de 5 de 0 a 100. Bom, como é que eu fiz? Eu fiz da seguinte maneira. Primeiro ler o número, né? Porque eu posso digitar 5, mas eu posso escolher qualquer número. Eu posso escolher 7, 8, 9 e vou pegar todos os múltiplos deste número. Bom, legal. Então eu leio o número. Qual número você deseja? Aí a pessoa digita lá, número 5. Eu crio uma variável, chamei de i. Poderia chamar de qualquer nome, eu chamei de i, que vai ser o meu contador aqui, que vai de 1 até 100. E ele começa com 1. Logo aqui na caixinha de baixo, ele incrementa uma unidade. Ou seja, cada vez que ele executar essa caixinha aqui, ele aumenta o i de 1. Né? Então, a primeira vez o i está valendo 1, passa a valer 2. Né? Por quê? Porque ele faz 1 mais 1, 2. Joga o 2 para dentro da variável i. Né? A próxima vez o i está valendo 2. Ele vai fazer 2 mais 1, 3. Joga 3 para dentro de i. E assim por diante. Cada vez que ele executar essa caixinha aqui, ele aumenta uma unidade o i. Tá bom? Muito bem. Então, ele vai estar valendo 1, depois vai estar valendo 2, depois vai estar valendo 3. E cada vez ele vai descer esse código aqui, ó, vai executar essas duas indagações. Ó. I dividido por número é inteiro? Se é inteiro, se eu estou fazendo uma divisão do i, que é o que vai estar sempre aumentando uma unidade, né, até chegar em 100, e estou dividindo pelo número escolhido, se o resultado for inteiro, então ele imprime, porque é um múltiplo. Tá? E aí ele vai fazer isso, ele imprime e volta para cá. Né? Caso não seja inteiro, é porque não é múltiplo, então ele não imprime, ele desce direto. Tá bom? E assim continua. Aí quando chega nessa caixinha, ele pergunta, olha, chegou a 100? O i já chegou a 100? Ah, não, não chegou. O i é menor que 100. Se o i é menor que 100, então ele vem aqui, ó, desvia pelo sim, menor que 100, sim. Desvia, sobe aqui para cima e incrementa de novo. O i passa a valer 3. E por aí vai. Tá? 4, depois 5, depois 6, até ele encontrar e imprimir todos os múltiplos do número escolhido. Tá bom? Bom, no final, quando o i chegar a 100, ele vai sair. Né? I é menor que 100? Não, não é. Aí ele sai, finaliza o programa e eu vou poder visualizar então todos os múltiplos que ele achou. Tá bom? Bom, nós vamos fazer na prática isso aqui, vamos ver funcionando. Vamos aprender aqui a fazer um laço de repetição dentro do Visual Basic. Bom, no Visual Basic eu tenho mais de um comando de repetição. É normal, principalmente nas linguagens modernas, né? Como Visual Basic, C Sharp, C++. É comum eu ter mais de um tipo de comando de repetição, né? Que vai ficar varrendo, varrendo e lendo um determinado trecho, executando N vezes um determinado trecho de código até chegar no final. Então eu tenho, por exemplo, o for next. Né? O for next, a característica dele é iniciar sempre por um comando for e finaliza com um comando next. Né? E aqui dentro, no meio do for next, eu coloco quantas linhas de código eu quiser, que são justamente as linhas que vão ser executadas N vezes. Né? Então, por exemplo, se eu fizer for i igual a 1 to 100, é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, para i variando de 1 até 100, faça tudo o que está aqui dentro. Quando ele chega no next, ele pergunta, olha, já chegou no final? Não, não chegou. Então volta. Aí ele aumenta o i de 1. O i passa a valer 2. Aí ele executa novamente. Chegou no final? Não. Aí ele volta. O i passa a valer 3. Aí ele executa novamente. Tá? E é isso, ele fica executando esse trecho de código aqui quantas vezes eu determinei aqui. Né? Eu sempre vou colocar o primeiro número como sendo o início da variação. E o último número eu vou colocar aqui. Né? Ou seja, o número final que eu quero que ele pare. Eu botei de 1 a 100, mas poderia ser, por exemplo, de 10 a 1000. Né? Eu boto aqui quantas repetições eu quiser e como eu quiser. Tá? Muito bem.
Eu tenho o comando while também. O comando while ele funciona de forma muito parecida com o for next, né? Só que o while ele tem um end while no final. Em vez de ter um next, ele tem um end while. While em inglês significa enquanto. Então é como se eu estivesse dizendo para ele, olha, enquanto o i for menor do que 100, faça o que estiver aqui no meio. Aí ele encontra o end while, ainda é menor que 100? Ah, ainda é, então volta para o topo. Tá? E ele fica nesse loop aqui direto. A diferença do while para o for é o seguinte, o for eu não preciso criar a variável i. Ele considera que você já está criando ela aqui, ó, quando você está escrevendo esse comando. Aqui no while eu tenho que antes ter criado a variável i e inicializado ela, ou seja, jogado um valor para dentro dela. Então repare aqui que eu estou criando, né, com a palavrinha din, a variável i como inteiro e estou inicializando com 0, ou seja, ela começa valendo 0. Aí eu digo, olha, enquanto o i menor que 100, ele começa a fazer? Começa, porque o i está valendo 0, é menor do que 100. Então ele entra, executa essa linha, executa essa outra linha, que eu não sei que comando que é, né? Eu posso botar o que eu quiser. E aí ele incrementa o i passa a valer 0 mais 1, 1. Né? Então o i passa a valer 1, aqui ele pergunta, olha, chegou no final, o i já é maior do que 100? Não, o i está valendo 1. Então volta lá para cima e desce de novo. Quando ele chega aqui, o i passa a valer 2. Aí ele pergunta, chegou no 100? Não, não chegou. E ele fica nesse laço aqui, né, nesse loop, repetindo até essa condição que eu botei aqui ser verdadeira. Então ele fica no laço até essa condição aqui ser verdadeira. Tá bom? Muito bom. Uma outra diferença aqui do while e do for é que o for, né, ele trabalha com números, né? Ou seja, eu estou variando o i de 1 até 100. Aqui o enquanto eu posso botar qualquer condição aqui. Então, enquanto a condição tal for verdadeira, essa condição aqui pode ser enquanto nome igual a Silva. Tá? E ele vai ficar executando isso aqui enquanto o nome for igual a Silva. Quando mudar, ele para e sai fora. Tá bom? Então você bota a qualquer condição que você queira, inclusive comparação de string e diversas outras. Enquanto o salário for menor que 1.000, né? Então você pode fazer qualquer tipo de comparação, ele vai ficar nesse loop aqui, executando enquanto aquela condição ali for verdadeira. Legal, comando for each. Comando for each é um comando mais avançado um pouquinho, eu vou só passar rapidamente aqui, mas a gente vai ver isso aqui nas aulas do curso A avançado, tanto de VB quanto de C#. O comando for each, ele serve para dizer o seguinte, olha, para cada item em uma determinada coleção de dados, né? Minha coleção de dados aqui eu representei dessa forma, entre colchetes, e coloquei os dados todos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? A primeira vez o i vai estar valendo 1, a segunda vez o i vai estar valendo 2, a terceira vez o i vai estar valendo 3. Então o i ele assume cada um dos itens da coleção. E ele executa então esse procedimentos aqui várias vezes, uma vez para cada item da coleção. Se tiverem 100 itens nessa coleção de dados, né, ele vai executar um laço de 100 vezes. E cada vez o i vai estar com o valor de um dos componentes aqui da minha coleção. Tá bom? Bom, um exemplo 2 aqui, justamente, olha, para cada n existente em objeto, ou seja, existente em objeto. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o n ele vai executar para cada objeto que existir dentro desse conjunto aqui que eu chamei de obj. Obj é uma coleção. É uma coleção e normalmente uma collection, como se fala, né? Uma collection, uma coleção, ela contém vários dados, vários objetos, vários componentes lá dentro. E o n, cada hora que ele executar o n vai ser um desses dados.
Tá bom? Bom, agora parece tudo meio ainda, eu acredito que para quem esteja começando, né, tá muito ainda teórico, não tem um exemplo muito prático, né? Realmente, isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a colocar na prática nos cursos avançados, tá? Bom, nós vamos ver agora esse exemplo aqui do Fornext no Visual Basic, que você vai poder entender e vai poder testar bastante aí para ver como funciona o Fornext. Vamos então para o Visual Studio, abra o seu Visual Studio para conseguir reproduzir exatamente igual nós vamos fazer agora. Muito bem, aqui estamos nós então no Visual Studio 2012 e eu coloquei aqui um botão e vou colocar também um outro controle chamado Listbox. Aqui está o meu Listbox, olha. O meu Listbox ele tem esse nome porque justamente ele é uma lista, onde ele tem várias linhas e cada linha eu posso botar um valor diferente. Tá? Bom, eu vou querer calcular os múltiplos de um determinado número que eu escolha. Né? Exatamente o que a gente fez naquele fluxograma eu vou fazer aqui na prática. Então eu vou mudar aqui esse botão, eu vou botar aqui na propriedade texto do botão, eu vou botar a palavrinha calcular. Aqui está. Tá? Perfeito, ele já assumiu aqui calcular e eu vou colocar aqui também um text box para que a gente escolha. Duplo clique, aqui está, para que a gente escolha qual número que eu quero calcular. Para que eu quero localizar os múltiplos dele. E os múltiplos eu vou colocar na minha list box. Tá? Então a gente vai aprender a colocar itens dentro de uma list box já nessa aula. Muito bom! Então, eu vou digitar o número aqui, vou clicar em calcular e ele vai colocar os múltiplos de 0 a 100 aqui dentro do Listbox. Vamos no clique do botão, então vamos dar um duplo clique aqui no botão para escrever o código. Pronto, ele vem direto aqui para dentro da área de código, no clique do botão. Aqui dentro eu vou começar com um for next. For e posso chamar de qualquer coisa, tá? Eu posso botar aqui i, posso botar t, qualquer variável. É como se eu estivesse criando uma variável e eu dou o nome que eu quiser. Eu vou botar i porque foi o nome que a gente usou lá no fluxograma. Para i igual a 1, to, ou seja, até 100. Aí eu dou um enter. Reparem quando eu dou um enter, ó, ele automaticamente, olha como ele é bonzinho, ele coloca para a gente o next, para a gente não esquecer que tem um next. Então, quando eu dou um enter aqui, ele desce para a linha de baixo e automaticamente coloca o next para mim. Muito bom. Bom, o for next, da mesma maneira que o if, né, ele vai indentar para a gente. Então, ele começa um pouquinho afastado, justamente proposital, para a gente enxergar bem aonde inicia e aonde termina aqui o meu for next. O que eu quero fazer? Olha, eu quero verificar se aquele número que está lá no textbox 1, né, é textbox 1 o nome desse controle aqui. Né? Vamos ver o nome do controle. Como é que eu vejo o nome do controle? Olha, eu clico nele, venho aqui nas propriedades e aqui aparece. Ó. Olha aqui o nome dele aqui, ó. Textbox 1. Né? A gente vai aprender mais para frente que o correto é a gente botar uns nomezinhos mais atraentes aqui, né? Mudar, não deixar textbox 1. Colocar de repente, por exemplo, número, né? O divisor, alguma coisa desse tipo, né? Que diga o que é esse determinado textbox aqui. Mas vamos deixar isso mais para frente. Por enquanto, vou deixar textbox 1. Vamos voltar para o código. Eu posso voltar para o código clicando aqui em cima, olha, na aba do código, na aba do .vb. Então eu clico aqui, olha, voltou para o código. Legal, então eu tenho que pegar o textbox 1, ou o que está dentro do textbox 1, e tenho, olha, vamos fazer uma divisão. Então vamos botar aqui, ó, din cálculo, que é igual i divididos por textbox 1.text. Né? Ou seja, eu vou pegar o texto que está lá dentro do textbox 1. Né? Ou seja, a propriedade text que é o que contém o textbox 1.
né? Está no formato string. Vamos ver se ele consegue converter para a gente. Ele precisa fazer um cálculo numérico. Será que ele vai conseguir fazer? Né? Vamos ver se talvez ele converta para a gente automático. Né? Em alguns casos o Visual Basic faz isso. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir aqui. Vamos testar já já. E ele vai pegar o resultado desse cálculo, vai jogar dentro dessa variável cálculo que eu criei aqui. Né? Aqui embaixo eu vou perguntar se cálculo é inteiro. Por quê? Porque se for inteiro, foi uma divisão exata. Então é múltiplo. Ok? E como é que eu pergunto se é inteiro? Olha, uma forma fácil de perguntar se é inteiro é assim, ó, if cálculo é igual a cálculo a inteiro de cálculo. Como é que eu converto isso aqui para inteiro, hein? Bom, eu posso usar aqui um convert ponto to int. Eu vou botar aqui um int 32, pronto. O int 32 é o tamanho só do inteiro, tá? Tem int 16 é um inteiro pequenininho, um número pequeno. O int 32 já é um número médio, que me permite usar números maiores um pouco. Normalmente o int 32 é o que vocês vão estar sempre utilizando, na maioria das vezes. Then, pronto, eu dou um enter também, ele já me coloca um endif aqui embaixo. Então, olha só, se cálculo for igual a 3.5, do lado de cá vai ficar 3, porque ele vai converter para inteiro, né? 3.5 convertido para inteiro vai dar 3. É igual? Quando ele fizer a comparação do igual aqui, vai ser igual? Não, não vai. Né? Ah, legal. E se for 4? Ah, 4, do lado de cá, inteiro de 4 é 4 também, então vai ser igual. Aí ele vai entrar dentro do if. Entrou dentro do if, significa que é múltiplo. A divisão deu um número inteiro. Se a divisão deu um número inteiro, eu vou colocar dentro do list box esse número i. Ok? Como é que eu jogo dentro do list box o número i? Fácil. Tem que decorar esse comandinho aqui também. Olha, listbox1 ponto itens, ou seja, os itens do listbox1 ponto, e aí ele tem um comando chamado add, adicione. Então é como se eu estivesse dizendo para ele, olha, do listbox1, os itens do listbox1, adicione um novo item. Legal, e aqui dentro do parênteses eu coloco o que eu quero adicionar. Tá legal? O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar i. Simplesmente, quero que ele adicione esse número i. Tá bom? Vamos executar, vamos ver se está funcionando. Pronto. Então eu vou botar aqui o número 5. Vou clicar em calcular. E olha o que acontece aqui dentro do listbox. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ou seja, só os múltiplos, só os números que deram inteiro. Perfeito, funcionou. Né? Ele conseguiu até fazer aqui a conversão automática aqui para mim do string e conseguiu executar esse cálculo aqui. Muito bom, vamos executar de novo? Vamos botar aqui agora 7. Calcular. Olha só, 7, 14, 21, 28, só os múltiplos de 7. Então eu fiz um programa rapidamente aqui, né, para verificar e achar para mim os múltiplos deste número escolhido aqui. Ok? Bom, do comando for é muito importante só a gente relembrar o seguinte. Aqui, olha, eu estou mandando ele incluir o i, né? Por isso é que ele está pegando aqui e incluindo o i aqui dentro. Ó. Tá legal? Outra coisa importante também é, cada vez que ele vai ficar nesse laço aqui, ó, repetidas vezes. Quantas vezes ele vai fazer esse loop aqui? Ele vai fazer esse laço, esse looping, né? 100 vezes, do 1 até o 100. A primeira vez que ele descer, o i está valendo quanto? O i está valendo 1. A segunda vez que ele descer, o i está valendo quanto? 2.
A terceira vez que ele descer, o i está valendo 3. E assim por diante, até chegar no final, quando o i valer 100, aí ele sai aqui do next e continua o código. Né? Se tivesse algumas linhas aqui para baixo, ele executaria. No caso, não tem. Né? Ele acha o end sub e para a execução para eu analisar o resultado aqui na minha tela. Tá bom? Então é isso. Esse é um laço de repetição, né? E aqui um exemplo aqui que eu poderia precisar utilizar para chegar a um determinado resultado aqui. Né? Utilizei aqui matemática. Né? Eu vou, como exercício para vocês, né? Eu vou passar o seguinte, olha, altere, pense como poderia alterar esse código aqui para que ele mostre apenas se o número for par. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui ficaria o 14, ficaria o 28, ficaria o 42, ou seja, ele só vai mostrar se o número for par. O que você teria que alterar nesse código aqui para que isso acontecesse? Né? Pense um pouquinho, tente resolver esse problema e nessa aula nós ficamos por aqui. Tá? Bom, nos vemos então na próxima aula.